Eu acho que essa reforma da Previdência, não pode ser sair do jeito que está. Eu concordo que que ela tem que ser revista, mas o que aconteceu foi assim, você conta para uma pessoa que se ela contribuir esse tanto, ela tem uma regra do jogo. E de repente, no momento que a pessoa está mais fragilizada, ou então diferente de algumas ocupações, eu consigo entender porque com agente penitenciário não possa trabalhar 35 anos dentro de uma penitenciária. Eu consigo imaginar que alguns tipos de trabalho, pela sua demanda física e psicológica, também não sejam possíveis de serem levados ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu foi que você pega o indivíduo que combinou e planejou a sua vida, no momento que ele já não pode alterar o rumo, ou seja, ele já não tem nem tempo, nem idade, nem mercado para que ele possa reorientar a sua vida, ele é surpreendido por uma mudança, digamos, emergencial. Então, isso mostra, primeiro, quem administrou a Previdência, ou quem fez política de Previdência no Brasil, deveria ter um crime por incompetência, porque ele traiu os milhões de brasileiros que contribuíram, tiveram uma promessa e depois falou, olha, não deu certo. A segunda coisa é que uma mudança de Previdência como essa deveria ser negociada e ter uma regra de transição. Do jeito que está sendo colocado, a gente quer resolver todos os problemas, não para resolver o problema fundamental da Previdência, mas para sinalizar para o mercado de que nós estamos saneando as contas, que nós estamos criando um ambiente de mudança política no Brasil. Ora, eu concordo que isso tem que ser feito, mas não às custas do trabalhador brasileiro. Então, eu acredito que essa reforma da Previdência terá muitas dificuldades e talvez exista, dentro desse clima de harmonia que nós vimos aqui, um espaço para que a gente negocie regras de transição que não penalizem quem já está no final da sua vida, da sua carreira, e não poderá mais ser avisado, olha, era isso, mas não é mais. Então, eu acho que, eu não sei, nenhum país do mundo aceitaria uma reforma da Previdência como ela está sendo conduzida, sem uma discussão plena e sem E a gente está discutindo voto, não discutindo tema. Nós estamos distribuindo cargos, nós estamos punindo quem é contra. Quer dizer, no momento que você tem um debate político, onde você apresenta alternativas para uma reforma da Previdência e você perde coisas, eu acho que... ou você ganha coisas para você aprovar um tema importante da política do Brasil, mostra que isso está um pouco assodado. Então, pode ter algum economista que diga aqui que eu estou absolutamente errado e não vai ser a primeira vez que eu falo bobagem. Mas eu imagino, senhores, que uma pessoa que esteja no final da vida dele, na boca de se aposentar, ou que acreditou num sistema, de repente você dizer para ele, não era bem assim, é brincadeirinha, é um tema que não tem, no meu ver, do ponto de vista do impacto sobre o indivíduo, sobre o ser humano, não é justificável. Aqui tem um economista na bancada, o Salvador está falando bobagem. Sênis, é preciso reformar, não é isso, Sênis? Agora, como reformar? E eu diria... O Saldiva, primeiro que tem regra de transição, né? Uma das partes do pacote é uma regra de transição mais ou menos elástica. Agora, e a questão da reforma é um tema que vem há bastante tempo. A própria Dilma chegou a defender que essa ideia da idade mínima, isso está na agenda faz muito tempo. A própria Dilma apresentou, depois retirou. O Lula chegou a fazer a reforma da Previdência, o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência. Vários países do mundo tiveram que, ao longo do processo, fazer um adiamento generalizado da aposentadoria, porque a sociedade mudou, o perfil da sociedade mudou. Então, assim, tem uma premência de fato fiscal que está fazendo com que o processo, num momento de crise aguda, como no Brasil agora, ele precipitou o processo. E você tem razão. Agora, aqui são temas que estão na mesa. Esses estudos de insustentabilidade da Previdência brasileira, eles existem há 20 anos. Isso. Né? E eles estão sendo... Por isso que a cada 5 anos, Saldiva, vem uma reforma. Isso. Vai fazer essa reforma e vai daqui a 5 anos ter outra reforma. Mas se você olhar no longo prazo, inclusive as reformas que o PT fez, Saldiva, ele tem um sentido mais ou menos lógico. O que acontece? O que nós estamos fazendo no nosso sistema de previdência? Nós estamos igualando lentamente o regime público do privado, nós estamos tentando, porque tem essas
tremendas das corporações, inclusive do Poder Judiciário e do altos executivos, os altos cargos do Poder Executivo e etc., que não respeitam o teto, então prejudicam esse processo. Mas o que está acontecendo é o seguinte, cada reforma ele sinaliza que nós estamos tentando fazer um sistema de previdência social que concentre na base, lentamente universalize a base. A base no Brasil hoje do sistema de aposentadoria privado, a média de aposentadoria é 2 salários mínimos. Tá certo? Então, é muito pouco. A gente precisa garantir que a base toda receba isso para depois conseguir escalar. É isso que eu acho que faz um sentido histórico. Mas, politicamente, você tem razão, é complicado. Eu não estou discutindo a questão política, não quero... Mas acho que esse é um tema tão importante e a gente, primeiro, não se tem uma divulgação transparente do que vai acontecer para as pessoas. Existe uma contaminação muito grande da questão. Mas, e também quando eu digo que se você não pode propor, canetar uma reforma da Previdência quando você não obedece isso. Embora o dinheiro gasto com a manutenção desses privilégios históricos não seja o suficiente para acertar a Previdência, mas no momento que você tem valores e princípios, você precisa dar o exemplo, começaria muito bem se você começasse, quem está definindo essa discussão, abdicasse do auxílio paletó, de uma série de outras coisas, porque explica para a população, você sai da janelinha e sento eu. Concordo.